Bom dia, paz de Jesus, o amor de Maria. Hoje vamos começar a celebração do Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor, 40ª meditação quaresmal de Santo Tomás de Aquino, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em 5 de abril de 2009, o Papa Bento XVI fez uma linda homilia. Eu vou meditar um pouquinho antes sobre ela, para a gente dar sequência nas meditações de Santo Tomás. Jesus subira a Jerusalém para a Páscoa na última etapa do caminho. Perto de Jericó, ele já tinha curado o cego Bartimeu e que o invocara como filho de Davi, pedindo compaixão. Às portas de Jerusalém, quando Jesus sobe para um jumento, o animal, símbolo da realeza davídica, explode espontaneamente entre os peregrinos a jubilosa certeza: este é o filho de Davi. Por isso, saúdam Jesus com aclamação messiânica: bendito que vem o nome do Senhor. E acrescentam, como diz Marcos 11, versículo 9, bendito o reino que vem, o reino do nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Não sabemos com precisão o que os peregrinos entusiasmados imaginavam que fosse o reino de Davi que vem. E nós compreendemos verdadeiramente a mensagem de Jesus, filho de Davi? Compreendemos nós o que é o reino de que ele falou durante o interrogatório de Pilatos? Compreendemos nós o significado do seu reino não ser deste mundo? Ou o nosso desejo não seria, porventura, o contrário, que fosse deste mundo? Então, com essas perguntas, a gente inicia essa celebração da Paixão, da Semana Santa e esse Domingo de Ramos, que é essa entrada de Jesus em Jerusalém, montado no jumentinho. 40ª, então, meditação quaresmal de Santo Tomás. Domingo de Ramos, a utilidade da paixão de Cristo como exemplo. Como disse Santo Agostinho, a paixão de Cristo é suficiente para ser modelo de toda a nossa vida. Quem quer que queira ser perfeito na vida, nada mais é necessário fazer senão desprezar o que Cristo desprezou na cruz e desejar o que nela ele desejou. Nenhum exemplo de virtude deixa de estar presente na cruz. Então essa nossa importância, essa nossa necessidade de nos configurarmos a Cristo até na cruz, ou principalmente na cruz, é o que faz o cristão se assemelhar às virtudes divinas. Se nelas buscam um exemplo de caridade, São João capítulo 15, versículo 13, vai dizer: ninguém tem maior caridade do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Ora, foi o que Cristo fez na cruz. Por isso, já que Cristo entregou sua vida por nós, não nos deve ser pesado suportar toda espécie de males por amor a Ele? O que retribuirei ao Senhor por todas as coisas que Ele me deu? Se procuras na cruz um exemplo de paciência, nela encontrarás uma imensa paciência. A paciência manifesta-se extraordinariamente em dois modos: ou quando alguém suporta grandes males pacientemente, ou quando suporta aquilo que poderia ser evitado e não quis evitar. Cristo na cruz suportou grandes sofrimentos. Lamentações, capítulo 1, versículo 17, vai dizer: ó vós todos que passais pelo caminho, parai e vede se há dor igual à minha. E os suportou pacientemente, como primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 23, como a ovelha levada para o matadouro e como o cordeiro silencioso na tosquia. Cristo na cruz suportou também os males que poderia ter evitado, mas não os evitou. Mateus 26, versículo 53. Julgais que não posso rogar a meu Pai e que ele logo não envie mais que 12 legiões de anjos? Realmente, a paciência de Cristo na cruz foi imensa. Hebreus, capítulo 36, versículo 17. Corramos com paciência para o combate que nos espera,
com os olhos fitos em Jesus, o autor da nossa fé, que a levará ao termo. Ele que, lhe tendo sido oferecida a alegria, suportou a cruz sem levar em consideração a sua própria humilhação. Se desejares ver na cruz um exemplo de humildade, basta-te olhar para o crucifixo. Deus quis ser julgado sob Pôncio Pilatos e morrer. A vossa causa, Senhor, foi julgada como a de um ímpio. São João, capítulo 36, versículo 17. Sim, de um ímpio, porque disseram em Sabedoria, capítulo 2, versículo 20, condenamo-lo a uma morte muito vergonhosa. O Senhor quis morrer pelo seu servo, e aquele que dá a vida aos anjos pelo homem, Filipenses, capítulo 2, versículo 8, fez-se obediente até a morte e morte de cruz. Se queres na cruz um exemplo de obediência, segue aquele que se fez obediente ao Pai até a morte. Romanos capítulo 5, versículo 19. Assim como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, Adão, também pela obediência de um só homem, muitos se tornaram justos, Jesus. Se na cruz está procurando um exemplo de desprezo das coisas terrenas, segue aquele que é o Senhor, que é o Rei e o Senhor dos senhores, no qual estão os tesouros da sabedoria, mas que na cruz aparece nu, despido, limpo, ridicularizado, escarrado, flagelado, coroado de espinhos, na sede saciado, com fel e vinagre morto. Não deves te apegar às vestes e às riquezas, Salmo 29, versículo 19, porque dividiram entre si minhas vestes. Nem as honras, porque eu suportei as zombarias, os açoites, nem as dignidades, porque puseram em minha cabeça uma coroa de espinho que trançaram. Nem as delícias, porque na minha sede derramam vinagre para beber. Salmo 68, capítulo 68, versículo 22. Respondendo ali, na verdade, às perguntas do Papa Bento XVI, o que é o reino de Deus? Aonde está esse reino de Deus? Né? O reino de Deus está entre nós. E mesmo com Jesus ascendendo aos céus, ele enviou o Espírito Santo para que vivamos esse reino de Deus. O reino de Deus está próximo, o reino de Deus está perto. Vivamos o reino de Deus tão anunciado perfeitamente por nosso Senhor Jesus Cristo. E que Deus sempre vos abençoe.